dia a todos. Acho que vamos dar iniciação de investigar no Horizonte Europa a perspectiva das instituições. O meu nome é Rui Munhá, da Perim, FCT, e estou aqui a moderar a sessão que vai contar com a Ana Cristina Neves, coordenadora executiva da Rede Perim, o professor Nuno Bicho, vice-reitor para a Investigação e Cultura da Universidade do Algarve, a professora Cláudia Cavadas, vice-reitora da Universidade de Coimbra para a Investigação, e a professora Sandra Paiva, Universidade do Minho, Projetos Científicos e Gestão da Investigação. A pró-reitora para os Projetos Científicos e Investigação Gestão da Investigação. Vamos então dar início aqui à sessão. Vai ter uma apresentação inicial da coordenação executiva da Rede Perim e depois seguido de debate com todos os oradores. Ana. Bom dia. A Rede Perim, não sei se já todos ouviram falar, mas é uma rede entre instituições, que podem ver aqui em baixo quais são, e o que se pretende é que possamos ajudar a nossa comunidade e as nossas instituições, e os nossos investigadores e as empresas a irem muito para lá do que é o orçamento nacional, e as empresas que também vejam estes programas europeus como oportunidades de se internacionalizarem através de concursos competitivos. Portanto, a Perim foi criada para mostrar que podemos crescer muito, aumentar muito o conhecimento, porque os nossos investigadores, a nossa comunidade é muito forte, mas tem que ir muito para além do país, porque o orçamento de Estado é limitado e o orçamento que nós temos disponível através dos fundos europeus é muitíssimo maior, é finito, obviamente, mas tanto dinheiro que há e que nós não vamos ainda lá buscar. Portanto, a minha apresentação hoje aqui é para demonstrar, para apresentar os vários programas, as várias oportunidades que temos a nível nacional e que o programa europeu portanto, os vários programas europeus que eu vou aqui mencionar, foram todos criados à luz destas prioridades. Portanto, o Pacto Ecológico, uma economia centrada nas pessoas, a digitalização, portanto, tornar a Europa mais forte no mundo e a New Push for European Democracy. Portanto, e estamos neste momento a viver uma guerra e a investigação tem que prosseguir sempre em benefício da paz. Estas são as três componentes dos vários programas europeus de financiamento à investigação, à inovação, ao espaço, ao digital e ao ensino superior. É sempre baseados na competitividade para a sustentabilidade, na transformação digital e na resposta às pandemias, e neste momento à Covid-19, e o que se pretende é investimentos e reformas no sistema de investigação e inovação, acesso às infraestruturas de investigação, a transferência dos resultados para a economia, portanto isso já acontece muito no Horizon, muito no Digital Europe Program e também dentro do Horizon Europe no Eureka, e a mobilidade dos investigadores e o Free Flow of Knowledge and Technology. Isto também está contemplado no Horizon Europe, mas nunca esquecer as oportunidades que cada vez existem mais no Erasmus+, que é muito, não é só a mobilidade de estudantes do ensino superior, hoje em dia o Erasmus+, é um instrumento muito interessante para os investigadores também. Os objetivos da Perim foram definidos para este período de 21-27, para duplicar a participação portuguesa nos vários programas de financiamento da Europa, e assim atrair 2 mil milhões de investigação e inovação comparado com o período de 2014-2020, do Horizonte 2020, e agora estamos a falar de mais programas. Nós queremos atrair no mínimo 2 mil milhões e triplicar o número de estudantes em mobilidade comparados no ensino superior, comparados novamente com este período de 2014-2020. E aqui nós vamos debater o papel das instituições nacionais para alcançar estes objetivos. Nós temos aqui os vários financiamentos disponíveis, temos os fundos nacionais, o Orçamento de Estado, que é muito pouco,
somos um país que não é rico, temos um orçamento de Estado para a investigação que é o que é, tem vindo a aumentar, o que é muitíssimo bom, mas não chega, não é? Porque os investigadores, a comunidade tem-se tornado cada vez mais forte, portanto têm que perceber que têm que ir buscar dinheiro, têm que fazer consórcios, têm que ir para a parte europeia, têm que se abrir ao mundo e à parte europeia em particular. E nós temos aqui estes vários fundos, os fundos estruturais que também ainda podemos aproveitar neste período de 21-27, já estamos em 22, e os fundos europeus. Portanto, isto é um efeito de alavanca e de complementariedade entre todos estes fundos. Este é o Horizonte Europa, que penso que a maior parte de vós conhecerão relativamente bem, e que inclui as parcerias, missões e que cria este Horizonte Europa já está pensado para ser complementado com fundos estruturais na parte de cofinanciamento, cada vez há mais estes instrumentos de cofinanciamento, cofund, e também há uma tentativa de haver uma crossing, não queria usar estes termos em inglês, mas um cruzamento entre vários programas europeus, porque eles são também complementares. Aqui temos a situação atual do Horizon Europe, agora que temos os dados da primeira call do Horizon Europe, e é muito estimulante perceber que nós conseguimos 2,09 do total de financiamento colocado à disposição para este período de 2021. Vejamos o que é que isto significa comparativamente ao programa quadro anterior. Portanto, o programa quadro anterior, todo ele, nós fomos buscar 1,65% dos fundos disponíveis e em 2020 fomos buscar 1,91%. Portanto, a média foi 1,65% do Horizon 2020, mas 1,91% em 2020. O que significa que, de facto, o nosso percurso desde o 7º programa quadro até hoje, Horizon Europe, é cada vez, nós estamos a ir buscar cada vez, temos mais capacidade para nos candidatarmos, claro, porque as candidaturas têm que ser feitas, e depois temos mais proveitos, temos tido conseguir mais financiamento para os projetos, porque os projetos são bons, porque estamos a conseguir ter consórcios bons e porque estamos a conseguir financiar, porque estamos a conseguir estabelecer contactos e ter cooperação com outros países e com instituições fortes. O programa Erasmus+, portanto, isto é só um slide para mostrar que nunca esquecermos que há este programa e que devemos buscar complementariedade. E, além disso, o programa Erasmus+, na rede das universidades europeias, permite que depois se possam constituir consórcios de pessoas que confiam, instituições que confiam umas nas outras e que depois podem candidatar-se a outros programas. O programa Horizonte Europa é o principal, claro, mas também ao programa digital e ao programa do espaço. Este é o programa da Europa Digital, portanto tem aqui as várias áreas que facilmente conseguem perceber que temos aqui uma complementariedade grande no que diz respeito à parte digital ao Horizon Europe. É um programa mais fácil, mais perto do mercado, mas que pode complementar muito bem quem vai ao Horizonte Europa e depois pode ir ao Digital Europe Program. Portanto, o financiamento começa a vir e é um flow contínuo e simples e rápido. Aqui estão os vários componentes do programa do espaço. Portanto, não é um programa só para a engenharia espacial, é muito mais do que isso. Tem estas várias componentes que devem falar com os NCPs, porque podem vos ajudar nas vossas investigações também nestas áreas que pode não ser tão óbvio que façam parte do espaço, mas também tem aqui uma componente forte. E, portanto, tudo o que diz respeito aos oceanos, observação da Terra, robótica, inteligência artificial também, aqui tem também lugar. E aqui é um slide, aliás, este e o próximo, é para falar da importância da cooperação internacional.
para que as instituições percebam que, de facto, têm que ir por aqui. Aqui é, de facto, por onde o nosso conhecimento pode crescer e crescer. Podemos cada vez mais encontrar parceiros a nível nacional, europeu e internacional. A nível internacional podemos ter vários parceiros, mas que se podem candidatar também ao Horizonte Europa e aos outros programas, porque há aquela figura de associação nos vários programas. E aqui 4 pontos principais para a nossa abertura. É promover a abertura e os valores na investigação e inovação, continuar sempre num campo grande de reciprocidade no conhecimento, conseguir que os nossos esforços consigam pôr a Europa como um ponto no mundo de excelência científica e onde se faz muita ciência, onde se faz muita investigação, onde produzimos mais conhecimento e, portanto, mostrar a Europa como realmente afirma no mundo. A cooperação modular com os países terceiros, que também se enquadra naqueles objetivos da Comissão Europeia e que foram depois prosseguidos pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu, de facto, de a Europa se abrir ao mundo, mas sempre a Europa tentar impor-se pelo conhecimento e pela paz ao resto do mundo. E pronto, era esta a apresentação inicial dos vários programas que compõem a PERIN, para vos mostrar as várias oportunidades, estar sempre a mostrar que elas existem, que os NPCs, portanto, que os National Contact Points existem e que existem para servir a comunidade científica, e espero que usem cada vez mais a PERIN. Obrigada. Obrigado. Temos agora cerca de 1 hora para debate. Temos aqui algumas questões para lançar. Depois haverá espaço também para, o final, a audiência a colocar as suas questões. E se calhar arrancávamos aqui depois escolhem como é que a ordem das intervenções. Não são perguntas direcionadas, mas estamos nesta sessão a falar essencialmente de estratégias para a internacionalização, em particular para a investigação. Poderíamos debater aqui, em primeiro lugar, temos os vetores estratégicos que vocês consideram mais relevantes para este processo e para cumprir com os objetivos institucionais. Alguns exemplos que posso lançar em relação a esses vetores estratégicos: a inserção das pessoas em redes de referência europeias, com particular ênfase nos jovens investigadores e nos seus percursos de investigação. O estabelecimento de redes entre instituições, seja através de redes informais ou protocolos, ou, por exemplo, como a Ana falou anteriormente, a inserção em projetos de maior dimensão em consórcio nestas áreas de investigação. E, portanto, era com estes tópicos, se calhar, lançava o debate. Pronto, eu então democraticamente escolho a professora Sandra Paiva para iniciar. Eu acho que os microfones estão todos ligados. Okay. Estão a ouvir-me? Olá, bom dia a todos. Queria começar por cumprimentar os membros deste painel e todos os que estão aqui presentes. Agradecer ao Dr. Rui Munhá o convite. É um gosto enorme estar aqui e também estender os cumprimentos do reitor da Universidade de Minho, professor Rui Vieira de Castro, que não pode estar presente. Eu se calhar começava também por fazermos aqui uma reflexão da questão da internacionalização per si, não é? Que nós temos vindo a falar que de certa forma a internacionalização tem sido mais um sinónimo de competição e de marketing das instituições, e menos dos valores de cooperação que foram referidos, cooperação e de partilha e de serviço à sociedade. E, de certa forma, um dos vetores que eu considero estratégicos a implementar é uma política do que nós chamamos a Internationalization at Home,
de forma a que a internacionalização não ocorra de um modo fragmentado, com iniciativas ad hoc muito espartilhadas, quase como um aspecto marginal da missão global da instituição, e que de certa forma passa a haver uma abordagem integral, uma abordagem compreensiva ao nível da internacionalização da própria instituição. E isto passa, obviamente, por internacionalizar os próprios currícula, que de certa forma refletir o que é a internacionalização, fazer este tipo de fóruns com outras instituições. A questão de como é que se mede depois os próprios indicadores de medição da internacionalização é muito menos, se calhar, baseada em números de mobilidades, de parcerias, artigos em comum, etc., mas também perceber a qualidade desta internacionalização, e para fazer isso, de certa forma, é preciso fazer essa reflexão e percebermos porque é que estamos a internacionalizar, e depois então aí pensar nos tais mecanismos e nos processos, de alguma forma, no modo. Esta cultura, também uma cultura, uma política de internacionalização, talvez impregnando toda a gente da própria instituição, estes ambientes académicos em que envolvam os estudantes, os investigadores, os docentes e também os próprios funcionários, e também a todos os níveis organizacionais e de gestão. E isto é muito importante, todos têm que estar um bocadinho alinhados do que é a política de internacionalização, e às vezes percebe-se que há aqui uma dicotomia. Mas isso, se calhar, para lançar, começava por aqui e depois avançávamos. É só para lançar aqui o mote. Professora Cláudia Cavadas. Antes de mais, também agradeço a oportunidade que foi dada à Universidade de Coimbra para estar aqui. Agradeço à Perim, à doutora Ana Neves, ao Rui Munhá também. E pronto, estou eu aqui a representar a Universidade de Coimbra, que se cooperou apenas, não é só apenas, mas da investigação. E um bocadinho, complementando um bocadinho o que a Sandra já disse, que realmente a internacionalização deve fazer parte, e acho que todos nós pensamos o mesmo, acho que não vale a pena. A internacionalização faz parte do DNA de todos, da instituição, nos vários níveis. Mas aqui vamos só focar na investigação, portanto, que era isso que nos tinha pedido, e é para isso que eu vim. E eu acho que, para todos nós, eu penso que a internacionalização da investigação é realmente importante, é crítica para a qualidade e para o impacto da investigação. Portanto, também temos que ver nesse ponto, e os dados que nos mostram com quem nós colaboramos internacionalmente em termos de investigação têm impacto na qualidade, da investigação, do número de pessoas envolvidas, na atratividade de mais investigadores. Portanto, eu acho que temos que olhar um bocadinho neste ponto. Mas também sabemos que a investigação torna a investigação mais internacional. Portanto, eu acho que é sempre estes dois pontos que é muito importante referir. E mais ainda, eu acho que é a internacionalização e a investigação que conseguem atrair e fixar os talentos, os investigadores. Eu não gosto de dizer jovens, eu gosto daqueles que fizeram o doutoramento há menos tempo. Portanto, isso é muito relevante. Mas para isso é necessário aqui umas mudanças e algumas estratégias que eu acho que podem ser importantes, que eu gostava de partilhar convosco. E se nós pensarmos, portanto, como também disse a Sandra, há vários momentos de internacionalização que também já foram falados aqui: a participação em projetos de investigação, a mobilidade de investigadores, investigadoras, e a participação da própria instituição, mais estratégico, em redes internacionais. O Rui falou um bocadinho e falou-nos disso na relação, por exemplo, fala-se muito em protocolos com instituições congêneres, em áreas científicas e estratégicas. É muito importante esses protocolos, porque facilitam e agilizam muitas vezes essa interação, mas é importante que as pessoas da área estejam envolvidas e estejam lá, porque senão é um protocolo institucional que depois pode não resultar em nada de especial para a investigação. Na Universidade de Coimbra, como é que nós temos feito? Tenho talvez alguns exemplos que eu gostaria de partilhar, que eu acho que têm dado frutos. É necessária a avaliação se calhar mais rigorosa, mas a participação em redes internacionais é crítica e pode ser de um formato mais em redes que já estão estabelecidas e com financiamento europeu, ou redes mais informais que já têm um histórico. E chama a atenção, portanto, e partilho convosco a rede de 42 universidades que a Universidade de Coimbra
participa e é fundadora, que é a rede Grupo Coimbra, se calhar alguns já ouviram falar, portanto, que foi fundada em 1985 e que junta 42 universidades europeias. Num formato, ou seja, há um compromisso institucional que as universidades participam. Portanto, não há financiamento europeu para isto, é a própria instituição que acha que é relevante. E como a forma de organização em grupos de trabalho, que vão desde ciências da vida, ou um que é muito relevante, que é estudos doutorais, e outro que é tem aqui em inglês, tenho sempre medo, as pessoas que dão apoio à investigação, dos gabinetes de apoio à investigação, é muito interessante porque cria ali uma rede informal de compromisso e de confiança. Portanto, este acho que é um exemplo muito importante. Outro exemplo que, na verdade, surge, que a Universidade de Coimbra tem, mas que surge também portanto, é quase como se fosse spin-offs desses grupos, que é as alianças europeias, não é? As alianças europeias financiadas pela Comissão Europeia. Nós estamos numa aliança, como muitas das universidades portuguesas, felizmente, também estão, a EC2U, que, na verdade, junta várias universidades que já pertenciam ao Coimbra Group. Portanto, isto é muito relevante. É uma aliança que é financiada pela parte de Erasmus, que isso criou houve aqui alguma distância, parece, sendo Erasmus, internamente parece que não é visto, não é de investigação. Portanto, houve aqui uma dificuldade de identificação daquele grupo não ser só de mobilidade e não ser de investigação, que não é o caso nas alianças. Felizmente, a Comissão Europeia começou a perceber que era necessário reforçar, houve o H2020 que deu novo financiamento e nós tivemos um financiamento para apoiar atividades de investigação, de coisas como o carimbo de qualidade da instituição para recolher investigadores, ou de desenvolvimento de carreira, ou Open Science, ou seja, mas que só está a financiar ainda as atividades de apoio à investigação. Portanto, falta o passo seguinte do Horizonte Europa para financiar as atividades, projetos, praticamente, portanto, mais importante ainda. A FCT já fez o seu contributo com bolsas de doutoramento, que é muito relevante, portanto, eu acho que a partir de agora pode-se avançar. Portanto, posso dizer, tinha aqui muito mais, mas eu não queria ocupar, portanto, podemos seguir. Sim. Professor. Obrigado. Bom dia a todos. Quero agradecer à Ana e ao Rui, naturalmente, a oportunidade de dar à Universidade do Algarve estar aqui presente e enfim, cumprimentar os meus colegas as minhas colegas aqui de mesa. Eu devo dizer que sou novo neste cargo, comecei há 4 meses, ou há 5 meses, e a minha perspectiva é um bocadinho diferente daquela que é mais tradicional, pelo menos na Universidade do Algarve, relativamente àquilo que é a internacionalização e àquilo que é, digamos assim, o olhar para a captação de fundos e de, e de ligação àquilo que são instituições, quer portuguesas, quer estrangeiras. E isso advém, em parte, daquilo que eu faço como ciência, que é um bocadinho fora, enfim, do normal. Eu sou arqueólogo e trabalho em evolução humana e, portanto, aquilo que eu faço é uma ligação constante que é internacional. Eu não consigo, ao contrário de, se calhar, de muitas outras pessoas da minha área, mas eu não consigo trabalhar se não tiver uma rede interdisciplinar e pluridisciplinar e internacional que me apoie. E, portanto, eu tenho, digamos assim, que construir formas de conseguir reunir esses apoios que são verdadeiramente fora de Portugal. E, portanto, quando fui convidado para este cargo, é um bocadinho nesta linha, digamos, vamos pensar as coisas de maneira diferente. E suponho que a maior parte das pessoas aqui saiba que há um conjunto de estruturas existentes na Europa que permitem, efetivamente, o desenvolvimento muito claro e bem financiado daquilo que é os grandes consórcios. Falámos aqui das universidades europeias, não é? Desses consórcios, são fundamentais, permitem o desenvolvimento de muitos aspectos dentro de um conjunto de universidades, e a Universidade do Algarve, neste momento, está exatamente dentro de um desses consórcios, e, portanto, há, digamos assim, uma estrutura montada de maneira a que a Europa possa competir de igual para igual com áreas como os Estados Unidos, ou o Japão, ou a China, ou outros. E, portanto, é esse, digamos, o sentido, de certa maneira, formal que existe dentro
do funcionamento europeu, que permite, neste momento, atribuir, ir à procura de um conjunto de estruturas existentes e que possibilitam esse trabalho. Mas eu devo dizer que isso praticamente aplica-se a um conjunto alargado de ciências, mas não a todas. Enfim, aquelas ciências como a minha, que fica, enfim, nas fronteiras e em áreas que são um bocadinho estranhas, têm que ir para além disso. E os canais em que nós conseguimos fazer isso são de maneira diferente. Para já, sem dúvida nenhuma, assentam naquilo que são os jovens investigadores. Não é? É fundamental nós ligarmos esta capacidade que está a nascer agora, ou que está-se a desenvolver agora, de maneira a consolidar as estruturas internacionais. Não há nada melhor do que, no nosso programa de doutoramento, ter 15 nacionalidades diferentes, ou 20 nacionalidades diferentes. E estamos a falar, no nosso caso, de um doutoramento que é relativamente pequeno. Não é? Tem 10 pessoas, 12 pessoas por ano. Mas nós, no nosso programa, temos, se eu não me engano, neste momento, 14 nacionalidades diferentes ao nível dos alunos e, se calhar, quase outras tantas dos investigadores que lá lecionam. E esta é, digamos, a estrutura que vai criar laços que são fundamentais para uma cooperação que não é apenas institucional, é também pessoal e que cria raízes e ligações que são muito mais fortes, que vão para além daquilo que é a instituição. E como eu trabalho em áreas, enfim, que são, por exemplo, a África, a Sudoeste Asiática, etc., que não estão, digamos assim, dentro da estrutura europeia normal, é preciso arranjar formas de ligação. E a melhor maneira é, porque isso causa ou cria confiança institucional, é trazer os jovens investigadores desses países para a nossa casa e formá-los. Porque a partir daí a confiança e a ligação é absoluta. E, portanto, nós conseguimos criar estruturas e ligações institucionais com países que não estão dentro, digamos assim, da formalidade europeia, mas que permitem, digamos, expandir as fronteiras de uma outra forma. E, portanto, era isso, de certa maneira, que eu queria deixar aqui, é que a Europa tem um conjunto de instrumentos que são muito bons e que nós devemos aproveitar ao máximo, mas não devemos ficar apenas cingidos a esses. Devemos utilizar se quiserem, a nossa criatividade científica e social, porque, enfim, temos que nos lembrar que a Europa, Portugal e toda a Europa têm responsabilidades históricas, sociais para todo um conjunto de países que não fazem parte enfim, do nosso mundo mais pequeno, eurocêntrico, e, portanto, esta é uma forma, digamos assim, de nós expandirmos as redes para além fronteiras, não só de Portugal, mas também da própria Europa. E isso acho que é uma nota que vale a pena deixar aqui. Obrigado. Então, obrigado. Eu, se calhar, pegava então nessa última deixa da liberdade criativa e tendo nós um sistema também muito assente nesse aspecto, em que todos os domínios do conhecimento estão representados e comunidades em todas as áreas. A pandemia acabou por mostrar aqui a importância do conhecimento e a inserção das instituições também num processo colaborativo e também competitivo, porque acaba por ser essa a realidade, mas também que um problema global é abordado de diversas formas, dependendo da área científica que está considerada. E também temos um programa quadro que tem o seu espaço para os instrumentos totalmente bottom-up, portanto, sem qualquer pré-condição temática, mas mais de 70% do orçamento do programa quadro está em áreas temáticas e investigação algo direcionada. E, portanto, é um pouco a questão para debate seria como é que as instituições que têm todos os domínios científicos e comunidades em todos esses domínios, que estratégias é que adotam precisamente para essa adaptação a este cenário em que há uma grande direcionalidade temática, mas ao mesmo tempo a questão da liberdade criativa. Portanto, se calhar fazíamos a mesma ordem de intervenções. Obrigado. Deixa-me só. Bom, eu acho que a pandemia, sem dúvida, que reforçou a percepção do valor da ciência e
a importância de se investir em ciência, permitiu perceber este esforço científico que tem que ser internacional e só isso é que permitiu solucionar um problema que não se poderia resolver sozinho com um único país e com uma única área. Mas acabou por convocar várias áreas do conhecimento também. Mas a questão que coloca é um bocadinho complexa e desde logo começamos por pensar o que é isto de estar em pé de igualdade, não é? Quando nós pensamos que áreas com requisitos tão diversos e nomeadamente a nível de necessidades de financiamento tão distintas, e isto se calhar até dava uma outra discussão, não é? Mas pronto. Mas eu penso que sem dúvida a procura de soluções com impacto na sociedade deve envolver não só as áreas que nós pensamos mais imediatas da ciência e da tecnologia, como, por exemplo, as áreas das ciências sociais, e nós temos vindo a assistir que muitas candidaturas, nomeadamente o IRC, nestas áreas, numa das áreas de missão do Horizonte Europa, nomeadamente a adaptação às alterações climáticas ou as cidades inteligentes, por exemplo, que verificamos que as ciências sociais se estão a posicionar muitíssimo bem e que, de certa forma, com taxas de sucesso elevadas. Eu penso que a Universidade de Coimbra também, e na Universidade do Minho, nós temos casos de sucesso nessa área, e que, por isso, acabam por surgir soluções a partir de áreas que, assim, de repente, nós não imaginássemos que pudessem vir soluções dessas áreas. E eu penso que as estratégias podem, de certa forma, passar por organizar nas instituições ações que permitam que os investigadores se conheçam entre si, estabelecer estes networkings, dias temáticos ou workshops temáticos de áreas disciplinares diferentes, mas com interesses comuns num tópico de investigação específico e pensar de que maneira que isso pode ser feito. Nós temos alguma experiência nessa matéria, mas a ideia é tentarmos implementar mais um bocadinho. Obrigado. Força. É sempre um desafio, não é? Ou seja, é um desafio grande. Como é que nós queremos ter impacto na sociedade e promover também a investigação fundamental e básica e alinhar com o Horizonte Europa? Este triângulo é sempre um bocadinho difícil. Nós tentámos, na Universidade de Coimbra, eu diria, quase 3 anos, fazer uma estratégia que tentamos, por um lado, não deixar ninguém de fora, portanto, tentar criar equipas multidisciplinares e que respondam também, por outro lado, aos temas, às palavras do Horizonte Europa. E, para isso, nessa tentativa de respostas, uma vez que se pensarmos que a Universidade de Coimbra, como é uma universidade com quase todas as áreas, com 38 unidades de investigação, portanto, muito complexa, em todas as áreas quase da FCT, tentámos fazer uns clusters, grupos, que tivéssemos massa crítica suficiente, pudéssemos promover a investigação e o cruzamento de áreas. E, portanto, formámos o que nós chamamos as 5 áreas estratégicas de investigação da Universidade de Coimbra, que têm os nomes muito alinhados com o Horizonte Europa, mas a ideia foi que obriga a que os investigadores comecem a ouvir e a formarmos equipas. Temos uma da área da saúde, que não é a saúde só, saúde, e está assim, cruza muitas áreas, quase todos os centros de investigação identificaram que de algum modo estão a contribuir para a área da saúde, ou por exemplo outro que é património, cultura e sociedade inclusiva. E o que é que nós fazemos? Portanto, com gestores de ciência alocados a cada uma das áreas, tentamos criar equipas, promover o que a Sandra estava a falar de encontros, promover novos projetos, que criam muitas vezes semente e que ajudamos também depois a entrar em consórcios, a encontrar. Portanto, temos feito esse processo que eu digo com bastante sucesso, e vamos muitas vezes buscar investigadores que têm uma expertise que pensariam que era só numa área muito específica, vamos buscá-lo para outra e tem dado, portanto, sendo muito relevante. Por exemplo, temos uma área que é digital, indústria e espaço, temos ido buscar pessoas da área, por exemplo, do direito, portanto, que é muito óbvio, portanto, e temos tido algum sucesso de financiamento europeu de áreas que não aconteciam porque não estavam atentas. Há aqui um bruxelês, não é, que se tem que... Portanto, e temos aqui um apoio institucional nesse aspecto. E isto é muito importante porque o facto de termos alocado gestores de ciência altamente qualificados, que são, como dizia, que são de
têm na sua forma de pensar, são investigadores, ou seja, o facto, e assim comunicam com os colegas da mesma forma, que são de áreas diferentes, falam linguagens diferentes, acho que tem sido sucesso. Portanto, temos reforçado o nosso sucesso. Portanto, e há assim um apoio individualizado aos investigadores e às investigadoras e às unidades neste ponto, ou seja, temos vários níveis, temos as 38 unidades de investigação que estão organizadas, tentamos que se juntam em 5 áreas estratégicas, mas que, claro, que não é uma unidade de investigação que está só numa área que cruzam, portanto, é um conjunto, é criar novos grupos fora destas organizações. Portanto, eu acho que isso tem sido bastante interessante. Temos que fazer uma avaliação mais fina, mas para já os números dizem que estamos no bom caminho. Também eu gostava de outro ponto, que a Horizonte Europa acho que ajudam à internacionalização e ao reforço até da excelência, dizendo esta palavra, que é os instrumentos que temos da WeraShare, que mudou um bocadinho agora, e dos teamings. Portanto, que nós, nesse caso, no Estado também temos já uns casos de sucesso, nomeadamente na área do envelhecimento, começando com o WeraShare e depois com o teaming, o MIA Portugal. Portanto, e nós estamos agora a construir. Eu acho que este acho que pode ser mesmo o pathway de sucesso, porque realmente reforça equipas, reforça áreas, portanto, e acho que com universidades como as nossas, que têm todas as áreas, acho que pode ser relevante. Portanto, acho que... Okay. Muito obrigado. Eu quero dizer que concordo em absoluto com aquilo que a Cláudia disse. Naturalmente, essa é uma forma de se pensar e de atuar ao nível de uma instituição de ensino superior. Acho que não tem dúvida nenhuma. Claro que, naturalmente, cada instituição há de ter a sua metodologia e as suas idiosincrasias próprias de atuar. Mas a política deve ser essa, sem dúvida. Mas eu queria dizer que é verdade. Eu também concordo que, aparentemente, há diferenças do ponto de vista das oportunidades de financiamento da área científica para a área científica. Mas eu acho que é só aparente. Porque ao longo dos anos, ao longo dos séculos, se quiserem, aquilo que aconteceu foi que cada uma das sociedades apostou em áreas diferentes de desenvolvimento, o que é natural. E, portanto, aquilo que hoje pode ser muito importante, enfim, a saúde e o mar são aquelas que me ocorrem de repente, amanhã podem não ser, e podem ser outras completamente diferentes. Então, e vamos pensar que, por causa disso, a saúde e o mar não vão conseguir obter financiamento. Acho que nós não devemos pensar nisso. E eu, de novo, quero dar aqui um exemplo que é meu. Eu venho de uma faculdade que é a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais na Universidade do Algarve. É uma faculdade relativamente pequena, enfim, é tudo pequeno no Algarve, na Universidade do Algarve, são só perto de 10 mil alunos, portanto não é uma universidade, uma grande universidade. E a faculdade tem apenas 2 departamentos, um é de Artes e Humanidades, e com este nome vocês podem calcular que cabe lá tudo e mais aquilo que vocês possam imaginar. Portanto, é muito diversificado. E há sempre alguém de uma determinada área científica que diz: não, nós somos uns desgraçados, nunca há oportunidades, nós não conseguimos publicar internacionalmente porque quem é que quer saber do Essa de Queiroz, ou quem é que quer saber do Fernando Pessoa, ou quem é que... E esta, eu pessoalmente acho que é exatamente a perspectiva errada de como nós devemos pensar nisto. Todos nós temos oportunidades, elas existem, temos que ir à procura delas, 2, temos que trabalhar para isso, não é? E, portanto, é fundamental que nós estejamos alerta sobre as várias possibilidades. E eu devo dizer que há muitas. Enfim, como eu vos disse há pouco, a minha área é a arqueologia, a evolução humana, e podíamos dizer assim: será que Portugal financia a arqueologia e a evolução humana? Eu posso-vos dizer que, enfim, entrei para a Universidade do Algarve, vai fazer 28 anos, e acho que ainda não houve um ano em que eu não tive financiamento de um sítio qualquer. Não é? Nunca tive problemas de financiamento. E agora, enfim, estarei na moto de cima com financiamento europeu. E, portanto, sim, sem dúvida nenhuma, há diferenças de área para área, mas essas são apenas oportunísticas e contextuais. Portanto, nós temos que aprender a criar a estrutura de maneira a que as oportunidades não sejam efetivamente radicalmente negativas ou positivas. Não é? Temos, enfim, que é o bottom-up
E há oportunidades, efetivamente, para todos, sem dúvida nenhuma, que há áreas neste momento que têm oportunidades particulares. Mas também é verdade, como disse aqui a minha colega da Universidade de Coimbra, que, criando estruturas internas de ligação, a verdade é que eu, ou outro colega qualquer, enfim, poderá trabalhar numa área que aparentemente não seria lógica. Por exemplo, neste momento nós estamos a trabalhar com grupos de genética. Correto? A arqueologia tem a ver com genética. Não é? Trabalhamos sempre, não é, com grupos de geologia, trabalhamos sempre com grupos de química. Enfim, vou fazer propaganda à Universidade de Évora, que me parece, enfim, bem neste sentido de cooperação. Se saírem esta porta e passarem para o outro lado da zona central, vão ver que há um laboratório, que é o Laboratório Hércules, que está ali exposto, que trabalha exatamente nessa área. É um laboratório de base de química, mas que trabalha com o património, trabalha com a arqueologia. E isso é fundamental, não é? Nós sabermos encontrar estes laços e estas oportunidades que são muito diversificadas, quer do ponto de vista interdisciplinar e científico, quer, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista internacional. Não é? Obrigado. Agora, se calhar, passávamos aqui, pegando um pouco naquilo que já foi falado anteriormente, em termos de sinergias de fontes de financiamento, diversificar o acesso a essas fontes próprias de financiamento, a articulação entre os fundos nacionais e os fundos europeus de gestão centralizada ou descentralizada. Portanto, neste contexto, também como é que vocês, e pegando também no quadro de oportunidades que falaram, temos um quadro legislativo e também de regulamentos que tem caminhado, tanto a nível nacional como europeu, para que estas sinergias aconteçam. Temos instrumentos de financiamento, a professora Cláudia Cavadas mencionou isso, o teaming acaba por ser aquele instrumento de excelência em que se põe à prova essa articulação de fontes de financiamento. E, portanto, é neste quadro que estamos a trabalhar também não só, por exemplo, financiamento nacional ou de fundos de coesão que depois são levados a essas histórias de sucesso para a Europa, ou ao contrário, projetos europeus que depois querem ter a sua sustentabilidade com financiamento regional ou nacional. E, portanto, é neste quadro que, se calhar, debatíamos agora as oportunidades e os próprios desafios que vocês, a nível institucional, identificam precisamente para este sucesso de complementaridade de fontes de financiamento. Obrigado. Okay. Voltamos a repetir a ordem? Sim, acho que sim. Ou querem trocar, se calhar? Então começa o professor Nuno Bicho. Então. Pronto, ok, muito bem. Sim, eu acho que se há uma estratégia, e eu acredito profundamente que é preciso haver uma estratégia do ponto de vista institucional e até do ponto de vista individual quando nós pensamos em ciência. E a palavra de ordem neste momento é diversificação, sem dúvida nenhuma. Nós sabemos que Portugal tem um conjunto de instrumentos que possibilitam o financiamento, mas esse conjunto de instrumentos, por um lado, é limitado do ponto de vista financeiro, como nós sabemos, infelizmente. Por outro lado, a verdade é que a taxa de sucesso, por exemplo, estamos a falar dos projetos da FCT, tem sido cada vez mais baixa ao longo dos anos. E, portanto, se nós ficarmos agarrados de pés e mãos a isso, estamos desgraçados, não vamos a lado nenhum. Portanto, nós temos que crescer e explorar todas as outras possibilidades existentes, que são muitas. Enfim, todos nós conhecemos, enfim, alguns dos exemplos que aqui falámos e temos coisas que são absolutamente fundamentais, como as Marie Curie, não é? Temos as bolsas da European Research Council, as ERC, e são elementos que são fundamentais, mas podemos pensar, por exemplo, em coisas como a Era Chair, que são muito interessantes, difíceis, mas muito interessantes, e que, portanto, há uma panóplia imensa de possibilidades ao nível europeu. Mas nós não devemos ficar apenas por aí. Devemos, sem dúvida nenhuma, explorar coisas como dinheiro privado. Há pessoas que querem dar dinheiro. Eu sei, é um bocadinho estranho, mas é verdade. Eu tenho colegas meus que têm feito uma carreira de investigação com dinheiro privado. As pessoas querem dar dinheiro, não é? Querem ter o nome delas à frente de
uma descoberta, de uma inovação, não é? E isso nós devemos explorar e devemos pensar nessa possibilidade. Devemos utilizar coisas que são menos, ou podemos utilizar coisas que são menos ortodoxas. Por exemplo, sabem que a Fundação Rolex atribui um prémio de 2 em 2 anos que dá 60 mil euros e um relógio Rolex de ouro, naturalmente, não é? E que está aberto a todo um conjunto de investigadores, não é? Não sabiam disso, pois não? Quer dizer, 60 mil euros é dinheiro. Enfim, não serve para tudo, mas se calhar serve como seed money para iniciar uma ideia, pegar num conjunto de alunos e, enfim, dar-lhes a possibilidade de iniciarem a sua própria carreira de investigação. Portanto, há muita coisa desse tipo. National Geographic Society, não é? Antes dava apenas bolsas de 20 mil dólares, agora já chega aos 60 mil e aos 100 mil, dependendo das áreas. E não estamos a falar de coisas que são ciência pura apenas. Em alguns casos é ciência aplicada. Em outros casos são possibilidades, digamos assim, do impacto societal, que é completamente diferente. Portanto, nós devemos pegar nesta diversidade de possibilidades e utilizá-la ao máximo. E, de novo, temos que utilizar a tal criatividade que falávamos há pouco, não é? Portanto, enfim, deixo essa mensagem aqui, que é, temos um conjunto de instrumentos que são fundamentais e que dão muita capacidade financeira e, logo, enfim, uma estrutura de investigação que é única ao nível da Europa, mas depois há todo um outro conjunto, um mundo imenso, um maravilhoso mundo novo, se vocês quiserem, não é? Que está disponível e que nós devemos explorar, que nós devemos investigar. Não é? E, portanto, não se fiquem pela FCT, por favor. Obrigado. Ora bem, respondendo um bocadinho aqui ao desafio de Rui Munhá, portanto, e neste âmbito, ou seja, acho que é necessário algumas alterações de alguns procedimentos nacionais e reforçar a nível nacional o apoio aos instrumentos que o Horizonte Europa já tem e que necessitam de cofinanciamento. Portanto, isso é o que nós, como é que, portanto, nós podemos ter um projeto muito interessante, mas temos de ter o apoio para o cofinanciamento, senão não o teremos. Portanto, é o caso do teaming e outros. E aqui talvez dissesse que será talvez necessário também mais, se me permite, uma proatividade das próprias instituições nacionais nesse apoio. Portanto, nomeadamente, por exemplo, no cofinanciamento dos Eranetes. As Eranetes, às vezes, ficamos ali limitados com o nível de financiamento e do apoio. E também para as Marie Curie Co-Funds, que realmente aí temos aqui um problema. Mas também não podemos dizer só os problemas sem dizer soluções, não é? Seria, por exemplo, seria muito interessante que a FCT promovesse redes doutorais associadas à Marie Curie Co-Fund, ou seja, inseridas nos seus programas anuais de bolsas de doutoramento, é uma sugestão. Ou redes pós-doutorais também da Marie Curie, portanto, ligados ao emprego científico, contratos júnior, ou seja, eu acho que tem que haver aqui um alinhamento para que nós consigamos ir buscar esse dinheiro que é necessário o cofinanciamento. Portanto, eu acho que esse alinhamento devia ser relevante. Já agora, que se me permite, e deram-me aqui o microfone, também era importante reforçar a nível quer nacional, quer regional, o financiamento de custos laboratoriais e de trabalho de campo, que muitas vezes esses investigadores, portanto, dos Marie Curie, pós-docs, não têm esse financiamento, torna-se muito difícil. E, portanto, podendo fazer o wishlist, continuando com este pedido, claro que é necessário também diminuir a burocracia, não é? Isto é sempre o nosso problema, acho que ainda ninguém falou nisso, mas certamente que a nossa Ministra vai tratar desse assunto, que no processo de contratação dos investigadores e das investigadoras ao abrir programas de internacionalização, porque nós não estamos a conseguir competir com os outros países com o nível da burocracia, portanto temos logo limitações de reconhecimentos de grau, todo o processo é pesado e depois, portanto, ligado à legislação, portanto tem que haver aqui alguma agilidade e depois mesmo com os níveis salariais que nós conseguimos oferecer e, portanto, com alternativas que nós podemos reforçar. Temos aqui algumas limitações que temos que pensar em conjunto. Não tenho a solução, mas acho que devemos falar nisto. Uma coisa também que vai ser importante neste processo de termos mais financiamento e mais cofinanciamento, também é importante reforçar a rede nacional de núcleos de promoção, investigação e inovação no âmbito dos programas europeus. Esse reforço deve ser muito importante e capacitar mais profissionais, mas que eles depois também possam ser contratados nas instituições
como devem ser, não é? Portanto, eu acho que aí também tem que haver aqui um reforço. Talvez o último, um dos desejos, além de que, eu acho que vou repetir isto outra vez antes que me esqueça, tenho aqui a ver, não esquecer, que é o reforço da investigação fundamental, que nós temos realmente o IRC, que é realmente o que na Europa o que nós temos, mas é pouco. Portanto, a promoção da investigação fundamental básica, que não vai ter impacto imediato a nível societal, é muito importante reforçar. Basta não esquecer que este é o Ano Internacional da Promoção da Investigação Fundamental, definida pelas Nações Unidas. Já agora aproveito para... Isto é muito importante, se calhar devíamos ter aqui, claro que temos a FCT, projetos de FCT, mas quer dizer, é pouco. Nós não conseguimos, tem que haver aqui uma forma de ter algum apoio, nomeadamente ao financiamento nacional a projetos que foram, mas não passaram à fase seguinte. Portanto, tem que haver aqui qualquer coisa que se faça, que se aposte nos investigadores que estão no início da sua carreira e que se promova a investigação fundamental e básica. Eu acho que este era o que eu queria deixar aqui um bocadinho estes. Tenho aqui mais, mas vamos precisar. Eu também, vindo da investigação fundamental, apoio a 100% aqui o que foi dito pela professora Cláudia, e eu acho que a pandemia também veio demonstrar exatamente o valor inestimável da investigação fundamental. Também foi outro aspecto. Mas respondendo à questão em relação às oportunidades, e já se falou aqui bastante sobre a iniciativa das universidades europeias, nós também pertencemos a uma dessas iniciativas, a Arcos, que é uma nova forma de envolver também as universidades nestas colaborações estratégicas profundas, que no fundo acrescentam também à diversidade dos modelos colaborativos e que visa passar deste atual sistema baseado em projetos, de alguma forma, para uma abordagem mais programática e sustentável através destas sinergias de financiamento entre programas europeus, nomeadamente o Erasmus+, e o Horizonte Europa, e também programas nacionais e regionais. Nas próprias instituições, nós falamos aqui de alguns mecanismos, de criar estes hubs, estes clusters. O professor Nuno falou de tentarmos ser mais dinâmicos, mas às vezes falta nas próprias instituições este tal impulso, e qual é o impulso? Esta também é uma questão pertinente de algumas pessoas. Nós estamos a pensar, por exemplo, a Arcos, de facto, esta rede europeia que nós nos inserimos muito recentemente, vai ser um mundo de oportunidades. Nós estamos a pensar a fazer na nossa instituição dias da Arcos, de maneira a dar a conhecer estas oportunidades, que, como já foi referido, ainda está muito colado aos projetos Erasmus e, de facto, temos que descolar aqui um bocadinho sob esse ponto de vista. Nos projetos dos projetos estruturados do Programa Operacional Norte, por exemplo, Regional Norte, havia também esta obrigatoriedade de estar a haver pelo menos um alinhamento de uma destas 5 áreas de missão, portanto já há alguma articulação. Nós na Universidade do Minho também participamos ativamente num grande número de redes internacionais e um grande envolvimento de colaborações e consórcios. Nós temos a particularidade de estarmos inseridos numa região com muita ligação ao norte de Espanha, à Galiza e também às Astúrias e de facto, e também ao mundo empresarial. Isto já está no ADN, no DNA, eu ainda digo DNA, mas da Universidade do Minho. E eu acho que há muitas colaborações que às vezes nem sequer dão financiamento, são redes simplesmente, mas que no fundo são o palco para o estabelecimento de novas alianças estratégicas e também do reforço das existentes. Nós, por exemplo, participamos na Conferência de Reitores das Universidades do Sudeste da Europa, a CRUSUE, na fundação do Centro de Estudos Euro-Regionais, que visa a dinamização e também desenvolvimento de investigação entre várias universidades ali de 6 universidades da Galiza e do norte de Portugal, que depois também já foi responsável pela criação de 2 mestrados e de um doutoramento com áreas temáticas muito ligadas à região. E também acho que o caminho passa muito por aí. Também, para não me esquecer aqui da European, também fazemos parte da European University Association, que é um stakeholder absolutamente essencial da Comissão Europeia para o Ensino Superior. Portanto, esta aproximação também à Comissão Europeia, à rede PRIM, portanto, acho que isso é absolutamente essencial, à REPER, é absolutamente essencial. Nós estamos a tentar dinamizar este diálogo entre estes vários stakeholders.
A outra questão que nos colocou, que é os desafios, não é? Tem a ver com os desafios. Eu acho que um dos principais desafios é, sem dúvida, elevar não só a fasquia da qualidade, mas também da investigação, mas também do próprio impacto da investigação na área. Nós vamos ter aqui um sistema, um desenvolvimento de investigação renovado de alguma forma, com todas estas redes, com o apoio não só dos programas do Horizonte Europa, mas também dos programas nacionais e regionais. De certa forma, eu penso que o sistema científico europeu já se consolidou ao longo dos últimos 20 anos e agora, precisamente por haver algumas destas redes, por exemplo, a rede COSS também, e acho que isto agora é absolutamente essencial alavancar ainda mais. E, por outro lado, este desafio de implementar, de certa forma, um conjunto bem integrado, personalizado de medidas da União Europeia, mas combinadas com reformas e melhorias de desempenho ao nível nacional e regional. Criar estas condições que se relacionam com a tal governação da especialização inteligente, que eu acho que isto também daria outra discussão, penso eu, e que, de certa maneira, penso que no nosso caso particular, acho que o que nós sentimos é que há uma necessidade de maior agilização, também maior autonomia e uma articulação maior entre as políticas nacionais e as políticas regionais, com uma maior capacidade de financiamento, uma maior autonomia e também não só da decisão, mas também da gestão destes programas. Acho que era absolutamente essencial. Obrigado. Eu iria agora, então, se quer fazer só uma questão lateral, pegando nesta, começando para a professora Cláudia Cavadas, que ainda não começou as rondas, que é, de facto, vocês focaram muitas respostas no europeu e no nacional, mas era um pouco, e a professora Sandra Paiva acabou por abordar aqui a questão da regional também, mas eu queria que insistissem um bocadinho nessa parte, que é como é que a inserção da instituição no ecossistema local ou regional, como é que isso, em termos de desafios também e oportunidades, para construir essas histórias de sucesso e de sustentabilidade com outras fontes de financiamento, seja, nesse caso, o europeu e o nacional, que seriam as complementares a essas. Portanto, se pudessem os três um bocadinho insistir nesse tema. Obrigado. Obrigada, porque realmente esqueci-me de falar na Comissão de Coordenação da Região Centro, que tem sido chave, nomeadamente no projeto maior que nós temos do teaming. Portanto, sem a Comissão de Coordenação seria muito difícil aquele projeto, e tem sido esse apoio, nomeadamente portanto, no MIA Portugal e noutros projetos de financiamento, nomeadamente de contratação de investigadores. Portanto, eu acho que o apoio tem sido muito, muito relevante. Queremos sempre mais, não é? Portanto, isto não chega. Às vezes pode não haver sempre um alinhamento dos interesses estratégicos da universidade ou das universidades com a região, portanto, e os seus objetivos. Portanto, e aí, novamente, a investigação, não há uma compreensão, talvez também nós temos que continuar a falar no assunto, uma compreensão de como é que a investigação, se não estiver ligada a empresas, pode beneficiar a região. Portanto, isso ainda falta-nos esse passo, que é mostrar que uma investigadora que venha para a região, nomeadamente nestes projetos muito competitivos, vai atrair mais pessoas, vai trazer, portanto, não precisa de ser exatamente sempre com uma empresa. Portanto, mas eu acho que este é um diálogo sempre muito construtivo, fácil, mas ainda temos aqui um caminho. Portanto, há aqui uma dificuldade, às vezes, de alinhamento neste diálogo. Este era o que eu queria dizer. Portanto, é claro que agradecer à Comissão de Coordenação da Região Centro, mas que ainda precisamos de trabalhar mais um bocadinho e claro que contamos sempre com o apoio dos próximos teamings e outros projetos que... Portanto, aqui uma dificuldade mesmo de tempo, ou seja, não está a ser discutido o que é que vai ser financiado entretanto, estamos a demorar muito tempo a chegar, os projetos anteriores já estão a acabar e está a demorar. Isso incomoda-nos um bocadinho, mas vamos ter certamente o apoio. Professor. Eu, para já, gostava de dizer que, infelizmente, o financiamento é diferente de região para região e as possibilidades são diferentes de região para região. O Algarve e Lisboa, infelizmente, não recebe o mesmo volume nem a mesma percentagem
de financiamento que as outras áreas do país. E, portanto, isso, por vezes, tem um impacto. Apesar de tudo, sem dúvida nenhuma, a CCDR é um elemento, é um instrumento fundamental no desenvolvimento regional e no desenvolvimento da investigação, no Algarve, sem dúvida nenhuma. E depois, felizmente, que há outras instituições regionais que, se calhar não tendo dinheiro, possibilitam, digamos assim, a consolidação e a cristalização do ponto de vista de capacidade da investigação, da ciência, do ensino superior em geral também, que depois possibilitam, digamos assim, o salto, o trampolim para outras regiões e para outros financiamentos. Mas mesmo assim, eu queria, enfim, deixar aqui marcada a ideia de que há uma diferença regional do ponto de vista de financiamento. Bom, no nosso caso, eu acho que estamos muito bem posicionados na Universidade de Minho. Temos a universidade, de certa forma, ou seja, já há o reconhecimento dos parceiros empresariais do impacto e das mais-valias da Universidade do Minho para o desenvolvimento da região. Ou seja, esse trabalho já não tem que ser feito, já foi trilhado, de certa forma. Isto também deve-se muito às inúmeras interfaces que existem. A Universidade de Minho, num diagnóstico feito precisamente pela FCT sobre o Sistema Nacional de Investigação e Inovação, foi a instituição que contava com o maior número de laços com instituições de interface e centros tecnológicos. Também lidera a nível nacional na dimensão de interação com a sociedade do Ranking Times Higher Education e no barómetro Inventa Patentes Made in Portugal 2020. Também colocou o Minho no topo das entidades requerentes com origem em Portugal, ou seja, há aqui um ecossistema já muito propício a que nós nos consigamos posicionar muito bem nesta área. E temos exemplos por exemplo, o projeto da Bosch, que é icónico para a Universidade do Minho, mas não é só esse, existem outros. E, sob esse ponto de vista, acho que é extremamente relevante, e esta capacidade de ir conjuntamente com a investigação e com as empresas a financiamentos nacionais e europeus. Obrigado. Eu acho que, sim, acho que temos aqui tempo ainda para mais uma questão, e se calhar punhamos assim um bocadinho mais geral. Acho que já falámos aqui muito de oportunidades e desafios, da vossa própria transformação e crescimento institucionais, e se calhar deixava aqui, para depois também ter aqui algumas questões da audiência, fizesse aqui uma intervenção final relativamente aqui ao que tivemos a debater, a termos de estratégias institucionais e na vertente da investigação. Portanto, se calhar aqui 2 minutos para cada, ou 2 ou 3, pronto, para um ponto final antes de passar à audiência. Obrigado. Agora pode ser o professor outra vez. Sou eu. Muito obrigado. Pois, o que é que eu posso dizer sobre isso? Aquilo que eu sinto é que em Portugal não há ainda, digamos, uma estrutura profissionalizada que permite efetivamente chegar a níveis de sucesso que nós vemos em outros países, como por exemplo a Alemanha ou a Inglaterra, por exemplo, não é? Que apesar de tudo tem neste momento problemas institucionais e políticos complicados. Mas a verdade é que esses países souberam ao longo dos anos aproveitar o financiamento existente. E, portanto, aquilo que nós precisamos de fazer é exatamente a mesma coisa. É profissionalizar gabinetes que vão à procura desse dinheiro, à procura desse financiamento, que possam ajudar efetivamente o conjunto dos investigadores, identificar os investigadores que estão em condições, enfim, por várias razões, de submeter projetos a cada um desses programas e a trabalhar com eles dia e noite. Quando digo dia e noite, não estou a brincar, estou mesmo a falar a sério, não é? Porque para se chegar a um determinado nível é preciso apostar no tempo e na capacidade de trabalho de cada uma dessas pessoas. Eu devo-vos dizer, peço desculpa, mas vou dar também de novo o meu exemplo, a Universidade do Algarve nunca teve European Research Council bolsas da ERC. E este ano, quer dizer, 2021, os resultados saíram de dezembro a abril de 22, tivemos 3 no mesmo centro. E a razão foi muito simples. Nós, estrategicamente, apostámos isso. No centro, o centro apostou estrategicamente em profissionalizar
uma pessoa ou duas, que fizessem o apoio sistemático durante um ano ao conjunto dos investigadores do centro. E estamos a falar de um centro que é muito pequeno. Não é? Na altura tinha cerca de 20 pessoas. Nós tivemos 3 bolsas. Qual é a taxa de sucesso? 100%. Não é muito complicado. É só preciso estrategicamente apostar nas pessoas certas, de maneira a criar a estrutura que possa acompanhar, preparar, submeter e depois preparar de novo, enfim, ao nível das entrevistas, essas pessoas. Aquilo que institucionalmente eu pretendo fazer, porque eu era digamos, o diretor do centro e agora, enfim, mudei de funções e passei a vice-reitor, é aplicar esse protótipo que nós fizemos com o centro ao nível da instituição. E para isso, naturalmente, vamos precisar de, tradicionalmente a gente costuma dizer, temos que gastar dinheiro, mas é errado, temos que investir, não é? De maneira a criar o conjunto profissional que possa depois transpor para todo o conjunto de áreas científicas dentro da instituição. E é isso que nós queremos fazer. E é isso que vamos fazer nos próximos anos. Claro, não se faz de um dia para o outro. Não é? Mas sem dúvida nenhuma que é isso. E eu acho que esse é o futuro das instituições de ensino superior em Portugal. Tem que fazer uma coisa deste tipo. Claramente Coimbra já está nessa senda. Eu suponho que Minho também já começa. Mas é, de facto, preciso fazer qualquer coisa como estas. E o sucesso aparece. Enfim, o sucesso das Marie Curie no nosso grupo é semelhante, é o dobro daquilo que é a percentagem normal. Das SEC, a mesma coisa, exatamente porque nós criámos esta estrutura, este gabinete que permite apoiar e trabalhar com as pessoas, com os investigadores, com os jovens investigadores, que são, de facto, a base que cria depois toda a pirâmide estrutural ao nível da investigação. E sim, é isso que nós queremos fazer. Obrigado, professora Sandra Paiva. Sim, continuo. Sim, eu acho que esta estrutura de apoio é absolutamente essencial. Nós também temos um gabinete de apoio a projetos de investigação muito ativo, muito dinâmico, se calhar, obviamente, de ser mais reforço humano. Acho que é sempre, as pessoas, é sempre o que nos faz falta a todos, mas em muita articulação direta com os centros de investigação. Isso também se reflete depois nos números, obviamente, nós temos neste momento 13 projetos Marie Curie aprovados no Horizonte 2020 e no Horizonte Europa. As ITNs que não foram aqui discutidas, mas que são extremamente relevantes também, porque ligam o ensino com a investigação. 9 ERCs e mais de 50 projetos, quase 60 projetos europeus também. Mas eu penso que, em resumo ou em nota final, este crescimento e transformações institucionais vão beneficiar muito seguramente dos princípios, dos valores e das políticas que norteiam o Horizonte Europa. Há várias ações, nós sabemos que há várias ações a serem discutidas e foram mostradas inicialmente na apresentação no âmbito do Espaço Europeu de Investigação. Eu acho que há vários contributos também para potenciar as próprias dimensões humanas da internacionalização ao nível mais qualitativo, que eu insisto um bocadinho neste ponto, no nível da empregabilidade, da melhoria da qualidade da investigação, do serviço à sociedade, trazer um contributo significativo para a região, focar não só nos números, mas também neste aspecto da qualidade, como eu referi, e voltar àquela questão inicial e que deve estar definida claramente, o que é, porque é que estamos a internacionalizar, antes de definir o quê e também como é que vamos fazer isso. Mas eu acho que um dos contributos também muito relevantes vai ser, que também está preconizado numa dessas ações, envolve esta circulação equilibrada de talentos e a mobilidade internacional, mas também transdisciplinar e intersetorial, através da ERA, da European Research Area, que seguramente vai contribuir para transformar a instituição, no nosso caso a Universidade do Minho, num contexto mais global. Eu acho que este será um dos maiores contributos também. Muito obrigado. Eu acho que temos aqui tempo para duas questões. Falta a doutora. Pois falta. Peço imensa desculpa. Não, peço imensa desculpa. Não, Rui. Não, sim. Eu estava aqui a escolher que eu não sou de minutos, mas sempre tenho. Claro que aproveito claro que na Universidade de Coimbra também, em relação ao ecossistema de inovação, como a Universidade do Minho, não podíamos
dizer que estamos muito bem com o Instituto Pedro Nunes, as empresas, portanto eu puxo sempre para a investigação básica e fundamental, não resisto, que isto é muito, muito relevante. E claro que temos tido muito sucesso, a Universidade de Coimbra realmente foi definida, pelo menos pelo Perin, que foi a entidade nacional com o maior financiamento do H2020, portanto queremos chegar, o Horizonte Europa ainda ser melhores, mas realmente é muito importante, e volto a referir, eu queria que ficasse associada a este pedido, é que temos que aumentar a atratividade das nossas instituições e o reforço para manter não são os melhores, são todos os que possam e querem cá ficar, sejam melhores, eu acho que isso é muito importante, portanto, e todos temos que contribuir para isto e também tornar as nossas instituições que sejam também de uma forma inclusiva, não é? Temos a pensar a forma como podemos atraí-los, mas dar condições excelentes de carreira e de conciliação trabalho, família. Portanto, este é outro ponto que nós não falámos aqui, do Gender Equality Plans, mas que nós todos de certeza que estamos alinhados. Portanto, eu acho que isso era o que eu queria chamar a atenção, de que é importante reforçar também, como disse o Nuno, todas as instituições de apoio e, claro, reforçar a ligação dos National Contact Points e as instituições é muito, muito importante. Eu acho que ainda temos que ter mais essa ligação e esse reforço, e até há financiamento para que os próprios National Contact Points possam vir a ser reforçados. Portanto, essa rede de contactos acho que é muito, muito importante estar bem oleada e para todos conseguirmos, mas era só... Peço desculpa, mais uma vez. Obrigado. Não faz mal. Sim, agora sim. Acho que duas questões. Sim. Tá. Bom dia. O meu nome é Sara Cura, sou da Escola Superior de Comunicação Social e eu queria começar por agradecer as vossas intervenções, obviamente. Aprendi imenso e teria muitas perguntas para vos fazer, vou fazer uma, talvez seja assim de grande dimensão. Nós, quando pensamos nas nossas instituições de ensino superior, há aquelas 4 dimensões: ensino, aprendizagem, investigação, internacionalização, relação com a sociedade, que são aquelas 4 dimensões mais relevantes, digamos assim, e todas elas avaliadas. Claro que em algumas os critérios de avaliação são discutíveis e estão a ser discutidos, noutras ainda se está à procura de um bom critério de avaliação, porque a forma, por exemplo, ao nível da relação com a sociedade, tem características específicas que às vezes dificultam essa avaliação qualitativa, mas a questão aqui é que se estas 4 dimensões não têm, de facto, uma estratégia, um tronco comum estratégico, é muito complicado dar o salto. E o que se verifica muitas vezes é que, de facto, as coisas não estão... Quer dizer, há aquela articulação no papel, aquela vontade de ter tudo articulado, mas depois, na prática, as coisas não estão muito articuladas. Evidentemente, cada uma das áreas tem ações específicas, mas elas deveriam ter uma estratégia comum. Eu estou a pensar, e foi aqui referido, e era isso que eu gostava de ter a vossa opinião. Primeiro, como é que nós conseguimos, de facto, encontrar esta estratégia comum que una todas as áreas, e se as alianças das universidades, ou os consórcios, e pensando sobretudo em instituições, se calhar de menor dimensão, não são exatamente um bom ponto de partida, porque aliam instituições que vão trabalhar na dimensão ensino-aprendizagem, podem ter em comum temas de investigação, podem ter em comum características da sua inserção nas comunidades. E este ser aqui o ponto de união, e uma vez que já está estabelecida a aliança a este nível, depois também é mais fácil ter já as alianças, não é? Porque é importante saber com quem trabalhamos e ter já uma base de confiança para depois se concorrer em parceria a projetos de investigação, ao Horizonte Europa ou quaisquer outros, como os que foram mencionados. Obrigada. Não sei. Sim, eu posso dizer qualquer coisa. Sem dúvida nenhuma que isto também pode funcionar bottom-up, não é? De certa maneira. E a estratégia...
ao nível da instituição do ensino superior, sem dúvida nenhuma que tem que haver uma equipa, ou até, enfim, tradicionalmente o reitor ou o presidente do Politécnico, do Instituto Politécnico, depende, enfim, qual é a variante que nós estamos a falar, e que tem que aplicar essa estratégia e se calhar tem que a pensar. Mas a estratégia tem que ser sempre inclusiva relativamente quer às várias facetas da instituição, quer à ligação regional. Principalmente ao nível das universidades ou dos institutos mais pequenos que estão localizados fora dos centros urbanos, dos grandes centros urbanos, no caso de Portugal. Portanto, sem dúvida nenhuma que sim, que é preciso haver uma estratégia que é englobadora destes elementos, porque de outra maneira não funcionará. Quer dizer, a universidade, pensando no Algarve, se a universidade tivesse, enfim, uma ideia absolutamente brilhante do ponto de vista de estratégia, mas fosse completamente deslocada relativamente à região, sem dúvida nenhuma que a região não ia apoiar. Podemos pensar, por exemplo, no caso da medicina, que aumentou, o curso de medicina aumentou este ano e vai aumentar para o ano cerca de 30% do número de vagas, e a razão é porque, sem dúvida nenhuma, a região, as câmaras municipais, as autarquias, estão a financiar ao mesmo nível que o Estado. E, portanto, a estratégia é evidente. Sem região não funciona, não é? Porque não há capacidade até financeira e de interesses. É isso. Portanto, uma atitude inclusiva a esse nível. Não sei se vou conseguir responder à questão, tanto que, mas a minha visão é que as instituições do ensino superior devem ter como matriz duas missões principais que estão juntas, que são aquelas que nos juntou aqui, que é a investigação e internacionalização. A partir dessa matriz, ou seja, um estudante, mesmo no primeiro ano que entra para uma licenciatura, deve interiorizar esta matriz de investigação e de internacionalização. A partir daí, as coisas já vão aparecer naturalmente, porque depois de todos os projetos, quando se concorre a financiamento, a consórcios, todos depois vão ter as outras missões da inovação, do envolvimento, da comunicação. Portanto, eu acho que se ficar dentro do DNA a investigação e internacionalização, vamos conseguir resolver isso tudo. Claro que vamos ter áreas que vão ter mais ligadas à inovação, mas todas vão ter que pensar como é que poderão ter um envolvimento da comunidade, quanto mais não seja em atividades de, por exemplo, de comunicação de ciência, public engagement, ou seja, há aqui oportunidades para envolver mesmo da investigação básica e tem que começar desde o princípio. E como disse há bocadinho a Sandra, claro que nós pensamos sempre muita ligação, e onde ocorre essa ligação são nos programas doutorais, nos doutoramentos, mas nós temos que ir mais cedo, porque senão é tarde demais para esse... Portanto, não sei se respondi, mas eu vejo assim. E as alianças, que eu não sei se estava a falar em relação às alianças europeias, as alianças europeias, como eu disse há pouco, tiveram aquele problema de terem nascido Erasmus e parecia que era apenas mobilidade. Portanto, eu acho que agora vai ter que haver aqui mas também ao mesmo tempo é bom, porque agora vai entrar a investigação e a ligação e a formação de consórcios. Eu se calhar só acrescentava aqui a necessidade, e é da área da comunicação, pelo que eu percebi, certo? Não, eu não venho da área da comunicação, estou a trabalhar lá em gestão de investigação e qualidade. Em gestão de investigação e qualidade, mas na área da comunicação eu acho que é extremamente importante haver uma boa comunicação interna nas próprias instituições. Eu acho que isso é uma falha, se calhar, geral ou algo que deveria ser implementado em todas as instituições para perceber exatamente todas as potencialidades, por exemplo, destas universidades europeias, que são absolutamente essenciais e que permitem conjugar todas essas dimensões no mesmo programa, ir buscar todos os benefícios. Há outros instrumentos, por exemplo, os Blended Intensive Programs, que não foram aqui falados e que eventualmente até começam mais cedo, mais a montante, como estava aqui a referir a professora Cláudia, e que também são uma oportunidade de internacionalizar e exigem a participação pelo menos de 15 alunos internacionais e, de facto, também é possível ir aqui buscar esta ligação. Tá, obrigado. Eu acho então que podemos dar por encerrada a sessão, agradecer a vossa presença mais uma vez. Obrigada. E bom almoço e sucesso para todos. Obrigada. Obrigado.